Oi, turma, aula 5. Geometria analítica, ponto médio de um segmento. Nessa aula a gente vai ter só o exemplo 1. Dado um segmento de reta B, tal que A e B são pontos distintos, vamos determinar as coordenadas de M, ponto médio de AB. Então, olha, se eu tenho um ponto A e um ponto B, aí eu tenho as coordenadas de A e B, que é o x e o y do A, o x e o y do B. Bem no meio do caminho eu vou ter o ponto médio, que é o x e o y do ponto médio, tá? Então, eu tenho aqui um esqueminha para vocês verem, ó. Ponto A, x e y do A, ponto B, x e y do B. E aqui, entre o ponto A e o ponto B, eu tenho o ponto médio. Para achar o x aqui, ó, do ponto médio, eu pego o x do A mais o x do B e divido por 2. Para achar o y do ponto médio, eu faço o y do A mais o y do B, divido por 2, eu acho o y do ponto médio, ok? Então, vamos ver um exemplo? Vamos ver o exemplo 1 aqui. Tem o item A e o B. Determinar M, que é o ponto médio do segmento AB nos seguintes casos. Então, o primeiro caso, o ponto A e o ponto B aqui, o ponto A e o ponto B, eu quero achar o ponto médio. O ponto A tem coordenadas 3 e 2, 3 e menos 2, aliás. O 3 é o x e o menos 2 é o y do ponto A. E o ponto B, menos 1 e menos 6. Esse é o x e esse é o y do ponto B, tá? Para achar o x do ponto médio, eu faço o x do A mais x do B dividido por 2. Então, o x do ponto médio é o x do A mais o x do B dividido por 2. X do ponto médio é 3 mais o menos 1, que vai dar 2, né? Porque mais com menos é menos. Então, 3 menos 1 é 2, que dividido por 2 é 1. Achei o x do ponto médio. O y do ponto médio é o y do A menos 2. O y do B, menos 6, dividido por 2. Menos 2 com menos 6 é menos 8, que dividido por 2 é menos 4. Então, tá aqui as coordenadas do ponto médio. 1 e menos 4. E no item B, aqui eu tenho o x e o y do ponto A, o x e o y do ponto B. Então, tá aqui. A dificuldade maior aqui nesse item B é porque trabalha com fração, né? Então, olha, o x do ponto médio é o x do A mais o x do B dividido por 2. O x do A é meio, mais o x do A é menos 1, dividido por 2. Lembrando que soma de frações com denominadores diferentes, acho MMC. MMC entre 2 e 1 é 2. Aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, dá 1. Mais e menos, menos, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, dá 2. Isso sobre 2. Aí, 1 menos 2 é menos 1. Menos 1 sobre 2, dividido por 2. Só que quando eu tenho uma fração dividida por outra, eu copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, tá? Então, menos com mais menos, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, eu achei o x do ponto médio. O y do ponto médio é o y do A com o y do B, dividido por 2. Vantagem que os denominadores aqui são iguais. Então, denominadores iguais eu somente copio. 1 mais 2, 3. Aí, 3 dividido por 3 é 1. 1 sobre 2 vai dar meio. Então, tá aqui as coordenadas do ponto médio, ok? Bonitos, muito obrigada, tá?